Paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te adoramos nessa manhã, glorificamos ao teu nome, colocamos nas tuas mãos as nossas vidas, ó Deus, e nós pedimos que tu nos uses segundo a tua vontade, fala conosco nesta manhã, ó Deus, tudo seja dirigido por ti, pelo teu Espírito, Senhor, que as nossas vidas estejam, ó Deus, alegres, nós estejamos felizes por estar aqui na tua presença, Senhor. Tu nos dá esse privilégio. Obrigado pela vida da tua igreja, pelos irmãos que aqui estão, aqueles que estarão ouvindo esta palavra. Ó Deus, nós colocamos tudo nas tuas mãos, te agradecemos por todas as coisas. Continua falando conosco, para a honra e glória do teu nome, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos tratando do livro de... Tem alguém acordado aí? Qual é o livro que nós ficamos na última aula, 2 semanas atrás? Segundo Reis. Alguém pode desligar esse ventilador aqui, por favor? E todos que puderem, podem sentar-se aqui para assistirem a aula, tá, irmãos? Nós falamos um pouco e ficamos... estamos tratando, então... no finalzinho do livro de Reis, mas nós queríamos só dar uma repassada aqui, eu não sei quantos estudaram essa semana, quantos puderam aproveitar um pouco desta palavra. Nós estamos aqui, irmãos, não obrigados, nós estamos aqui por alegria, porque o Senhor tem nos dado vitória. Amém, meus irmãos? Parece que não, mas o Senhor está conosco, com todos os seus filhos. Apesar das lutas que nós passamos, nós somos abençoados, né? E gostaríamos que todos sentissem dessa maneira, né? Nós estamos aqui não obrigados, sacrificando a Deus uma parte de nós, é claro, mas com alegria. O Senhor está neste lugar ministrando. Então, irmãos, como nós falamos na aula passada, nós falamos sobre o autor, possivelmente Jeremias, né? Nós não temos certeza de quem escreveu o livro de 2 Reis. A narrativa cobre um período aproximadamente de 270 anos, sendo que de 852 até 722, 852 a.C. até 722, estavam presentes nesta narrativa as duas nações, as quais foram divididas lá depois de Jeremias, depois de Salomão, quando então o reino do sul assume, através do filho de Salomão, Roboão, né? E o reino do norte, com 10 tribos, Jeroboão. Então, desse tempo até o ano 722, ou seja, de 852 até 722, isto nós estamos falando, irmãos, do livro de 2 Reis, que ele traz uma narrativa a partir do reinado de quem, irmãos? Nós falamos isso. Oi? Quem? Não, no caso de Salomão, a partir do 1º rei, né? Oi? Quem? Não, Jeroboão, ele ele deu início a esse trabalho, né? O trabalho já do reino dividido, né? Depois, irmão, até o final da aula, os irmãos vão me dizer, tá? Que eu esqueci, tá? Tá bom? Então, a partir do ano 852 até 722, estiveram presentes os dois reinos, né? A nação dividida. A partir de 722, apenas o reino do sul permaneceu, com 2 tribos. E mais, essas 2 tribos, evidentemente, elas não estavam sozinhas. Elas tinham pessoas de todos os locais, principalmente do reino de Israel, do reino do norte. Pessoas que resolveram ficar, entraram no meio daquele povo para permanecer junto com a tribo de Judá. Tiveram muitas pessoas que continuaram. Então, o reino de Judá ele durou 345 anos, a partir do ano 852. Durou quantos anos, irmãos? Eu falei agora. 345 anos aproximadamente, com uma pouca diferença, tá, irmãos?
que foi quando o povo foi levado, então, para o cativeiro. Nós falamos isso, né? Os livros de 1º Reis e 2º Reis, assim como 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, eles foram dentro da Tanakh, ou seja, da Bíblia, a Bíblia hebraica, eles estão posicionados lá no final da Bíblia, né? A Bíblia hebraica a gente sabe que não tem o Novo Testamento, né? Eles não entendem isso, que exista Novo ou Velho Testamento. Então, esses 6 livros, na verdade, eles estão divididos em 3, porque o livro de 1º Reis e 2º Reis, eles são apenas um livro. Mas quando da tradução, quando da transliteração, quando da Septuaginta, né, que nós temos a nossa Bíblia, na tradução, então foram divididos em 2 livros, 1º Crônica, 2º Crônica, 1º Samuel, 2º Samuel, 1º e 2º Reis, por conta do tamanho dos rolos, né? Então, eles resolveram, para nós termos uma melhor leitura, dividir em 2 partes. Entretanto, irmãos, é uma continuidade, né? O livro de 2º Reis, ele traz uma visão bem diferenciada em relação ao livro de 1º e 2º Samuel, e também em relação ao livro de 1º Reis, evidentemente, assim como os livros de 1º e 2º Crônicas, que nós vamos estudar um pouquinho. Eu creio que hoje nós vamos tentar estudar um pouco sobre o livro de 1º Crônicas, né? Que, na verdade, não é uma repetição dos livros de Samuel e de Reis, né? A gente precisa entender isso, porque muitas pessoas, às vezes, dizem, eu não quero estudar o livro de Crônicas, porque eu estudo o livro de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel. Então, isso é uma questão que nós devemos tirar da nossa mente, porque precisamos estudar todos os livros da Bíblia. Assim como nós falamos com os irmãos, eu queria só rapidamente dar uma palavra sobre isso, para fazer um trabalho para a gente, de 5 livros, né? Esse trabalho, irmãos, não significa que sejamos obrigados a fazer, não é somente para mim ver, né? Mas é para que os irmãos aprendam, estudem um pouco mais da palavra, que nós não temos tempo aqui de trazer todos os livros. Então, eu pedi para os irmãos, mas eu queria dizer somente que aqueles que não puderem ou não tiverem condições de escrever, de fazer um trabalho, leiam esses livros. E esses livros não são muito custosos de serem lidos, né? Em poucas horas você lê todos esses livros que nós passamos, né? Pelo menos lê, porque vão encontrar coisas tremendamente interessantes e que vão nos abençoar. Abençoar a tua vida e a vida daqueles que estiverem próximos de você e que você precisa trazer uma palavra. Paulo diz que é preciso que nós estejamos, ele escrevendo lá aos Efésios, ele diz que nós precisamos ter a nossa reserva, ou seja, a nossa estante, lá onde nós guardamos os mantimentos. Como é que se chama, irmãos? A dispensa, que nós sejamos dispenseiros da palavra de Deus, né? Que nós tenhamos algo para oferecer para todos aqueles que perguntarem o motivo da nossa fé, para todos aqueles que precisarem ouvir uma palavra de Deus. Muitas vezes nós gostamos de ler aquilo que queremos. Eu, quando era criança, eu lia muito sobre 1º Reis, 2º Reis, Samuel, Crônicas, porque eu gostava, mas eu não entendia que eu precisava conhecer ou buscar entender toda a palavra, né? Mas é por isso que nós estamos trazendo isso aqui, irmãos. Não é forçando a barra para alguém vir aqui, porque ninguém é obrigado a vir aqui, tem que ser com prazer, senão o Senhor também não aceita. Se você vem aqui obrigado, não tenha dúvida que tu está perdendo o teu tempo. Estou dizendo e assina embaixo isso. Porque o Senhor, Ele se agrada quando nós fazemos algo para Ele de bom grado, de coração alegre, né? Isso é importante que nós façamos. O livro, por exemplo, nós falamos sobre trabalhar com... Pois não, minha querida? Oi? Não, ainda não. Então, irmãos, o livro de Ruth, vai vendo aí. O livro de Ruth, por exemplo, quando nós pregamos ou conversamos com as pessoas, muitas vezes nós não atentamos para em que tempo aconteceu aquela situação, né? Às vezes a gente não entende isso, a gente está pregando, está falando, mas como é que foi isso? Nós precisamos, é por isso que nós estudamos aqui um pouco de geografia bíblica, né? Para entender essas coisas.
Mas o livro de Ruth, ele aconteceu mais ou menos no capítulo 6 de Juízes. Amém, meus irmãos? Eu falei capítulo 3 de Juízes, amém? Ah, não, é 6, né? Ah, tá bom. No tempo de Gideão, ok, meus irmãos? Mais ou menos a partir do ano 1370, por aí, voltando, que as datas vinham retroagindo, né? Até chegar ao tempo de Reis. O livro de Esther também aconteceu mais ou menos no ano 380, por aí, ou 480, aliás, por aí, né? Eu falei 200 e... Isso, 480. Aproximadamente, ele está inserido na época de Esdras. Nós vamos estudar um pouco sobre Esdras e Neemias também, né? Então, ele está centrado naquele contexto ali, na época do rei Assuero. Esther foi rainha de quem, irmãos? Eu falei há um segundo atrás. Assuero, também chamado Xerxes, né? Naquela ocasião em que Neemias e Esdras estavam reestruturando todo o trabalho. Nós vamos estudar um pouco sobre isso aí, tá bom? O livro de Provérbios também aconteceu. Quem foi que escreveu o livro de Provérbios, irmãos? E quem escreveu Eclesiastes e Cantares? Então, foi mais ou menos em que tempo que foi escrito aquele... Vejam bem, o livro de Provérbios não foi somente Salomão que escreveu, foram reis, foram profetas, foram muitas pessoas, mas a maioria, mais ou menos 3.000 provérbios foram escritos por quem, irmãos? Salomão. Então, Salomão, ele redigiu também os outros provérbios que existiam na época. E aconteceu mais ou menos no ano em que ele reinou, tá? Salomão reinou depois de quem, irmãos? Davi. Não foi de Jeroboão, não? Ah, foi de Davi, né? Tá certo. Jeroboão era filho de... Salomão era filho de quem? E Roboão era filho de quem? Salomão. Irmãos, nós estudamos aqui no livro passado, me parece que no livro de 1 Reis, que nós tivemos durante esse período, curto período de 270 anos, todo mundo está ouvindo aí? 270 anos aproximadamente, durante aquele tempo em que ocorre toda essa situação, que no tempo dos reis de Israel, e aí, irmãos, é importante que a gente lembre disso. A partir do momento em que o reino foi dividido, a monarquia se dividiu, reino do sul e reino do norte, reino de Israel, reino de Judá. Reino de Judá, o reino do sul, reino de Israel, o reino do norte. 10 tribos seguiram o reino do norte e 2 tribos seguiram o reino do sul. A partir do momento em que dividiram-se as tribos, dividiu-se o reinado como uma monarquia, então encerrou-se o período de monarquia única, unificada, então passa a reinar Roboão, filho de Salomão, até chegar no último rei, que seria quem, irmãos? Josafá, não, Josafá. Aí, chegou. Não, mas Josafá foi o final do reino, do livro de 1 Reis. É isso aí, era essa pergunta que eu estava fazendo, tá, irmãos? Josafá, rei do sul, né, que foi o último rei do sul, né, que inclusive do livro de 1 Reis está escrito, né? Então, a partir daí, entra o segundo livro de Reis, tá? Que aí dá-se continuidade até o último rei de Judá, tá bom, irmãos? Que aconteceu lá em 580, por aí, 605, né? Que é quando, então, as forças de Nabucodonosor, da Babilônia, entram, invadem, e aí leva aquele pessoal todo para o cativeiro, né? Então, a partir de Josafá encerra-se um período, aproximadamente no ano 852, 850, 52, e aí continua no livro de Reis, né, de 2 Reis, né? Tá certo, irmãos? Então, o livro de Provérbios, ele tem, aproximadamente, ele esteve presente, foi escrito aproximadamente no século
910, ou seja, no ano 900, entre o ano 970 e 930, por aí, né, que foi o tempo do reinado de Salomão. Tá bom, irmãos? Foi quando construíram o templo e todas aquelas coisas. Isso aqui só para a gente ter uma ideia básica aqui do que nós estamos estudando, tá, irmãos? Mas, alguma pergunta? Alguma pergunta? Pois não. É uma boa pergunta e eu não sei. Mas não, irmãos, é o seguinte. Nós temos hoje, é por isso que eu estou falando para os irmãos, eu falei algumas aulas, que essa questão da genealogia é algo especial que nós precisamos conhecer, né? As genealogias. E essas genealogias completas, elas estão lá no livro de... Primeiro, elas têm uma porção de partes do livro de Gênesis que trazem genealogias. Mas nós vemos então até Jesus Cristo, lá no capítulo 1 de Mateus, e também no capítulo 3 de Lucas, né? A genealogia, principalmente no caso da de Lucas. Olha só o que acontece. Até o versículo 23 de Lucas, nós vamos ver a genealogia até Maria, né? Então, nós vemos de Maria até Deus, até Adão e Deus. Deus gerou Adão, e aí a partir daí até José, até Maria, no caso do livro de Lucas, né? Mas essas genealogias são importantes. Algumas delas começam de trás para frente. É por quê, irmãos? Porque Jesus haveria de vir, né, em um determinado tempo. E aí começa-se lá com Abraão no ano 4000 antes de Cristo, né? 4000 anos depois, Jesus aparece, né? Então, de Jesus até Abraão, até Adão, são 4000 anos. É bem interessante isso, né? Agora, começa-se a contagem, isso pelos calendários que hoje existem, né? Então, tem dois tipos de genealogias citadas na Bíblia. Tem aquela que vem retroagindo e tem aquela que vem ressurgindo, entrando, então, na nossa história no chamado Ano Mundi, né? Hoje, por exemplo, o Ano Mundi é contado, os judeus, eles contam, está faltando quase 200 anos para o ano 6000, quer dizer, quase 150 anos para o ano 6000. Eles contam lá do princípio do ano 0 até agora, né? Só que eles não entendem que o Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, já voltou. Então, há uma contagem, uma série de situações que eles colocam, inclusive para dizer que a Bíblia estava errada com relação à contagem do tempo, né? Mas a história diz isso, a instituição dos calendários, que Jesus ele nasceu entre o ano 04 antes de Cristo e o ano 2 depois de Cristo. Ou seja, Jesus nasceu naquela época exatamente conforme estava determinado, né? Então, a própria história diz isso, a ciência comprova isso, né? Então, é por isso que tem essas duas questões de genealogias. Vindo de trás para frente, de trás para frente, isso evidentemente não foi Deus que inventou, mas definiu-se a partir de estudos dos dias, anos, horas e tal, e tal, e tal. Então, estudou-se que Jesus veio de acordo com as genealogias e as dinastias também, chegando, então, até o ano 0, ano do nascimento de Cristo. E, a partir daí, então, chega Jesus, então, continua o estudo falando sobre as datas, né? Que essas datas, evidentemente, não foi Jesus que inventou, ou o Pai, mas são contagens que se fizeram de acordo com os calendários, estudos para que fossem determinadas horas. Entendeu, irmão? É por aí, tá certo? Então, irmãos, no caso nós estávamos falando aqui, na última aula, sobre o livro de 2 Reis, e nós falamos sobre a permanência e também o suprimento que Deus havia dado ao povo de profetas, pessoas que estivessem no meio do povo dele, o povo de Deus, e não só no meio do povo de Deus, como nas nações ao redor, né?
eram profetas que eram levantados por Deus para estar falando em nome de Deus. Ou seja, por mais que as pessoas desistissem do Senhor, ou que quisessem tomar medidas próprias delas sobre aquilo que pretendiam ou que achavam, Deus, ele supria a necessidade do povo, assim como hoje, a igreja do Senhor, por mais dificuldade que nós tenhamos, né, de evangelizar, de realizar o trabalho do Senhor, mas ele mantém pessoas que levam à frente o trabalho dele. Né? Por mais difícil que seja, de muita gente entender que, será que Deus está trabalhando ainda? Está. E ele vai levantar pessoas em todo o tempo, muitos sofrendo, vivendo dificuldades, lutas grandes, mas que sempre o Senhor vai estar presente no meio da igreja dele, porque é a igreja dele. Amém, meus irmãos? Então é importante que nós saibamos disso. Hoje, da mesma maneira, Deus levanta pessoas para trabalhar para ele e trabalhar com alegria. Né? Ninguém é obrigado a trabalhar para Deus, mas Deus, ele, em todo tempo, está chamando pessoas. No tempo de Ezequiel, nós falamos aqui, né, que Deus procurava um homem que estivesse na brecha, né? Dia desse eu trouxe uma palavra aqui sobre isso, né? E ele não encontrou. Né? Então ele levanta pessoas que queiram fazer. Ninguém é obrigado a fazer. Naquela época, da mesma maneira, ele levantava pessoas que, inclusive, boa parte deles sabiam que iriam morrer, ser sacrificados por conta de dizer aquilo que o Senhor queria, né? E que muitas vezes, evidentemente, não eram obedecidos ou não reconheciam, e que os próprios reis, muitas vezes, mandavam matar. É o caso de, por exemplo, Isaías, né? Isaías, evidentemente, que não está na Bíblia, mas estudos indicam que Isaías foi morto por Manassés, né? Foi cerrado ao meio. Né? Assim como Jeremias também foi morto. E uma série de outros profetas que levantaram-se, que o Senhor levantou para falar em seu nome. Pessoas que se sacrificaram. Pessoas que entregaram as suas vidas, assim como Paulo, né? Paulo, ele passava... Hoje eu estava conversando com uma pessoa, disse que teve um grande prejuízo, né? Eu disse, vai dar certo, calma. Paulo, a Bíblia diz, e os estudos também comprovam, né? Eu fiz uma pesquisa aí sobre a vida de Paulo nos últimos... depois de que ele começa a ir nas primeiras viagens, e aí ele declara que, e os estudos declaram, né, a ciência declara, que a maioria dos ossos de Paulo foram quebrados. Ele quase que não tinha mais osso nenhum inteiro, né, quando ele morreu, quando ele foi morto, né, por conta do Evangelho de Cristo. E aí lá a carta que ele escreve, a última carta qual é, irmãos? Eu falei um dia desse aí, a maioria sabe aqui. Segunda de Paulo a Timóteo, lá no finalzinho, capítulo 4, então ele diz, já estou sendo entregue, né, como libação ao Senhor. E eu me alegro nisso. Ele diz, olha, eu acabei minha carreira, guardei a fé, e agora já está me preparada a mim, será entregue a mim, a coroa, né, que está reservada para mim, que o grande, o santo, justo juiz me dará naquele dia. E ele diz, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Amém, meus irmãos? Eu sou um deles. Eu amo a vinda do Senhor e não abro mão dela. Se eu abrir algum dia, os irmãos podem dizer que eu estou maluco, né? Eu creio que os irmãos não abrem mão dessa coroa que está reservada para vocês. Amém, meus irmãos? Quase todos aceitaram, muito bem, mas já é uma força, né? Então, meus irmãos, nós estávamos falando sobre isso na última aula, né? Que Deus sempre supriu. Alguns profetas com mensagens, Deus trouxe profetas para trazer mensagens. Alguns deles com mensagens pontuais, né? Como foram, por exemplo, Obadias, né? Como foram alguns profetas menores, com uma extensão menor do seu ministério, mas sempre tiveram profetas falando em nome de Deus. Mas com mensagens que evoluíam grandes períodos, que envolviam grandes períodos, outros apenas por situações pontuais, porém o Senhor nunca deixou de alertar sobre o perigo de apostatar dele, de abrir mão dele.
Hoje, irmão, nós vemos quantas pessoas estão abrindo mão do Senhor. Porque veem coisas mais vistosas, ou por conta de enfado, ou por conta de não ver o trabalho do Senhor progredindo como achava que devia, ou porque preferem ter uma porção de seguidores, de adoradores deles. E esse não é o objetivo do Senhor. O objetivo do Senhor é chamar pessoas para que preguem em nome dEle, que façam a vontade dEle, independente do resultado que você vê. Porque o resultado, conforme Paulo diz, quem dá é Deus. O resultado é o Senhor que dá e é para Ele. Os louros são deles. Os bônus são do Senhor. Então, irmãos, o período de alguns apostatar. São alguns exemplos daquele período. Elias, a gente vê, né, diversos profetas que se levantaram, foram levantados por Deus naquele dia. Por exemplo, Elias, Eliseus, Oséias, Joel, Amós, Jeremias, Naum, Miqueias, Sofonias, Abacuque. Né? Então são exemplos, são dezenas de profetas que ministraram durante o tempo dos reis, né, principalmente, mas também durante o tempo de juízes. E hoje também, Deus levanta pessoas para fazer isso. Segundo Reis deixa claro que o pecado e a infidelidade dos reis de Judá, né, e a gente vê os reis de Judá, e quando nós vamos estudar em 1 Crônicas, nós vamos ver essa questão. Né? Por exemplo, no livro 1 Crônicas, muita gente não gosta de ler até o capítulo 9, por exemplo, que são genealogias intermináveis, né? Mas fala sobre todos, até aquele momento, até o final o retorno do cativeiro. Né? Depois de 70 anos de cativeiro, então, o retorno, então, é quando Esdras e Neemias começam a trabalhar e eles fazem essa relação, eles trabalham com relação a isso, eles vão visitar os livros, ou seja, os rolos, e aí começa, então, a trabalhar essa questão das genealogias. Então, a infidelidade dos reis de Judá, os descendentes de Davi, ou seja, os descendentes de Davi são a partir de onde, irmãos? Davi, depois de Davi, quem? Salomão, depois Roboão. E aí tem uma lista de 21 reis, né? 21 reis até chegar... Em quem é o último rei, irmãos? Até o final da aula alguém me diz, tá? Oi? Não, eu estou dizendo rei terreno, né? Porque aqui, Jesus, exatamente, aponta tudo. O reinado de Davi seria perpetuado. Entretanto, seria o reinado terreno, encerraria quando entra, então, o Senhor Jesus, né? E a gente vai ver algo bem interessante no livro de Crônicas. 1 Crônicas, os irmãos vão se deliciar com isso. Por quê? Quem não leu ainda vai ouvir algumas coisas interessantes com relação a isso. Então, resultaram na destruição de Jerusalém e do reino de Davi. Porém, o Novo Testamento também esclarece que Deus, na sua fidelidade, cumpre sua promessa, segundo o concerto feito a Davi. Deus fez um concerto com Davi. E aí ele disse que aquele reino seria perpetuado através de Jesus Cristo, filho de Davi. Alguém pode ler aí Mateus 21:9? Se alguém puder colocar aqui, é bom, tá? Aí dá para fazer aí, Igor. Tá? Mateus 21:9. Ou então, alguém lê rapidamente, irmãos. Alguém tem aí, não tem? Oi? Ah, beleza. Ou foi rápido, hein? Muito bom. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam. Como é que clamavam? Muito bem. Muito bem. Hosana é o filho de quem? Olha, irmãos, diversas pessoas durante o Novo Testamento clamavam isso, filho de Davi, né? Jesus, o filho de Davi. Em Mateus 9, 27 a 31, não vão, se der para colocar, Mateus 9, 27 a 31, pode colocar aqui. Os dois cegos, né, que seguiam,
Partindo Jesus dali, 2 cegos seguiam e clamavam: tem compaixão de nós, o que, irmãos? Muito bem. Então, em Lucas 1, 32 e 33, pode colocar também? Alguém pode ler? Muito bem. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó. E aí não precisa colocar, mas o livro de... Lá no livro de Isaías, irmãos. Oi? Sim. Seu reino não terá fim. Lá em Isaías, no capítulo 9, os irmãos depois dão uma lidazinha, que é maravilhoso esse texto, né? Não precisa colocar, mas principalmente no versículo 7, com a Bíblia King James atualizada, fala, é bem interessante. Tem aí, o Igor, King James atualizada, tem? Não, King James atualizada. Ali está. Isso, pronto. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira. Continua, irmãos, vamos lá. Não dá para. Mas tem gente aí vendo, então lê aqui quem está vendo, vamos lá. Depois, irmão, lê em casa, tá bom? Mas não deixe de ler não, que é interessante isso aqui, tá bom? Então, a descendência dele, né? Mas aqui está falando, sabe quem, irmãos? Quem é que está falando sobre quem? Jesus, o Filho de Deus, que viria para, então, estabelecer o reino eterno. Né? O reino eterno. Vinha substituir, então, o reino terreno e estabelecer, então, o reino eterno. Oi? Porque é da descendência de Davi. Ali estava dizendo, a descendência de Davi chegou. É tanto, irmãos, olha só, é bem interessante isso. As genealogias, quando a gente lê sobre as genealogias, e principalmente as dinastias, porque dinastia é diferente de genealogia, né? Dinastia é aquilo que são os reis que iam dando prosseguimento, ou seja, seus filhos, né? Não eram substituídos por servos ou pessoas de outros reinos, conforme foi o reino de Israel, né? O reino de Israel, o primeiro rei foi, que não era da linhagem de Davi, Jeroboão, né? O primeiro rei de Israel, dividido, né? O reino dividido. Então, Roboão era filho de Salomão, neto de Davi. E assim por diante, até o final. É interessante isso, irmãos, porque ninguém pôde substituir por conta de que Jesus ele viria da raiz de Davi. É interessante isso. Você pode estudar que você não vai encontrar nenhum rei substituindo alguém que vinha da linhagem de Davi, no reino do sul. Ou seja, o leão da tribo de Judá. Né? Então, nenhum dos reis, os irmãos vão estudar e vão perceber também por que o reino de Israel foi destruído antes do reino de Judá. Ou seja, antes do reino de Judá, ele foi levado e foi espalhado por toda a terra. O reino de Judá ainda permaneceu por conta também da misericórdia de Deus, é claro, mas por conta também de manter até um determinado momento em que seria dado continuidade à genealogia de Jesus. E aí, quando encerra-se o período, quando eles vão para o exílio, durante aqueles 70 anos, continua também a genealogia até Jesus. Jesus, quando você olha na genealogia, então, você vai ver que todos eram parentes lá de Davi. Não tinha ninguém que entrou mais ou menos. Todos foram parentes de Davi. Então, é da genealogia de Davi. Isto em cumprimento à promessa que Deus fez. Tá certo? É por isso que é leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aí reconhece que Davi
trouxe até Jesus. Tá certo? Ok? Então, quando Judá foi levado ao cativeiro, o reino político terrestre de Davi chegou ao fim. Mas, a despeito da destruição da nação, permaneceu a promessa concernente aos descendentes de Davi, que está lá, a gente leu lá em 2 Samuel 7, né? Não vamos colocar aqui, 2 Samuel 7, nos versículos 14 e 15, se os irmãos quiserem anotar, depois procurem aí, tá bom? Deus continuou os preparativos para a vinda do filho de Davi, o Cristo, cujo reino não teria fim, este não teria fim, né? Então, Jesus nasce, e aí, aquele reino é eterno, que está também lá em Lucas 1, 32 e 33. Por meio do descendente messiânico de Davi, Deus finalmente construiria a geração eleita, o sacerdote santo, o que mais, irmãos? Nossa, ninguém sabe, não? Domingo, no dia da ceia, eu falei aqui, né? Falei umas 3 vezes. Está escrito lá, depois os irmãos dão uma lidinha, lá em 1 Pedro 2,9. Então, anotaram? Todo mundo sabe, é porque ninguém quer falar, mas pode falar, se errar eu também erro, toda hora eu erro, aqui tem que consertar, depois, tá certo? Aí, irmãos, aqui nós encerramos então o livro de 2 Reis. Alguma pergunta sobre 2 Reis? É rápido, né? Mas não temos muito tempo, tá bom? E aí entramos no livro de 1 Crônicas, que eu queria que os irmãos estudassem um pouquinho sobre isso. Ele é o 13º livro. Oi, pois não? Oi? Ih, ele está ligado, tá vendo? Muito bem. Mas ainda não é Oséias, tá? Depois nós vamos ver aqui, tá? Depois, no final aqui, a gente vai repassar isso aqui. Depois, até o final da aula, a gente define aqui. O 13º livro. Oi? Aí, ainda não é. É assim, irmãos. Eu vou dar uma... Vou falar rapidamente alguns reis, por exemplo, que vieram dessa... Porque, na verdade, irmãos, Zedequias, falou quem? Zedequias foi o último rei, né? Oi? De Judá, exatamente, de Judá, tá? Foi, porque Zedequias, então, ele levou até o momento em que ele, me parece que reinou 11 anos, eu creio que seja 11 anos que ele reinou. Quer ver? Dá uma olhadinha aí. 11 anos, né? Então, ele termina o reinado dele preso, ele vai... Oi? Mau rei. E ele levantou-se contra o imperador, né, que quem era o imperador na época, irmãos? Nabucodonosor. Ele levantou-se contra ele, e aí agiu às costas dele, e ele já tinha levado o povo cativo naquela época, né? E aí o que ele faz? Ele manda matar os seus filhos na presença dele, depois fura-lhe os olhos, e aí ele morre lá na prisão, né? É algo terrível. Então, Zedequias é o último rei. Mas, no caso de... Caleb falou Osés, né? Mas não é. Como assim? Mas não é. É porque Osés, na verdade, ele foi o último rei de Israel, tá? Ele foi o último rei de Israel, Oséias. E Zedequias foi o último rei de Judá. Isso depois de 130 anos. Tá ok? Tá certo? Então, rei de Judá, Zedequias, rei de Israel, Oséias. 130 anos antes. Ok? Tá certo? Então, esse aí foi o último. Tá bom? Alguma pergunta? Então, irmãos, nós estamos estudando o livro de Crônicas, que é o 10º. Eu falei, qual livro, irmãos? 13º. Quantos capítulos, Ana? Tá ligado, hein? Muito bem. 920 quantos? 920 quantos versículos, irmãos? 942. Muito bem. Isso aí, irmãos, são estatísticas que, evidentemente, que não vão nos trazer grandes progressos, mas é importante a gente conhecer, a gente saber, tá bom? Nada do que estamos falando aqui foi conversa de botequim, mas é que está na Bíblia, tá bom?
Então, os eventos deste livro de 1 Crônicas, eles ocorrem no período de que rei, irmãos? Alguém lembra? Rei Davi, né? Que entra depois de Saul, quando Saul morre, então entra o rei Davi, assume, e o reinado de Davi são aproximadamente 40 anos. E este período, todo o período do livro de 1 Crônicas, ele é referente a esse reinado. A partir do capítulo 10, quando fala-se também ainda um pouco da morte de Saul, então inicia-se o período do reinado de quem, irmãos, que eu estou falando? De Davi. E este livro, ele engloba um período até o final do reino de Davi, né? É quando ele morre. Só que tem uma opção de coisas interessantes durante esse período, né? Coisas importantes que aconteceram durante esse período. Então, ele engloba um período aproximadamente do ano 1010 até o ano 970 a.C., né? É claro que a escrituração desse livro não foi nesta época. Imagina-se que os estudiosos, nós não sabemos, mas os estudiosos dizem que foi escrito uma parte, talvez, por Isaías e outra também por Esdras, lá já no final, já depois do retorno do povo do exílio, né? Então, são muitos anos à frente, né? É que, então, são escriturados. Entretanto, aconteceu nesta época, entre o ano 1010 e o ano 970 a.C. É o acontecimento narrado neste livro. Da morte de Saul até Davi, que é esse livro, o autor, possivelmente Esdras, Isaías também. Por que imagina-se que foi Esdras que escreveu esse livro, que transcreveu, né, na verdade? É porque Esdras era uma autoridade, naquela época ele era uma autoridade eclesiástica, era um sacerdote, e ele tinha acesso aos escritos. É por isso que imagina-se que ele tem escrito esta parte desse, tanto o 1º como o 2º Crônicas também, que nós vamos ver logo à frente, né? Então, e Isaías também, por conta de algumas escrituras que aparecem nesse livro também, relacionadas a Isaías. Então, imagina-se que Isaías também trabalhou nessa escrituração, que aconteceu, na verdade, entre o ano 450 e 430 a.C., a escrituração desse livro. O livro das Crônicas, assim como Neemias e Esdras, foram escritos a fim de suprir os judeus que retornaram do exílio. Irmãos, é o seguinte, aqui nós temos uma questão bem interessante. Eles foram escritos e Deus orientou a esses homens a escreverem, trazendo a realidade daquele povo, o povo que voltava do exílio, né? Então eles voltaram, eles foram libertos pelo rei Ciro, assinou o decreto, e a partir daí entram outros reis, imperadores, e aí vão liberando aquele povo para chegar, para retornar até Jerusalém e reconstruir não só o templo, como também os muros e a atividade religiosa, o sacerdócio, né? Então, irmãos, quando Esdras, e possivelmente Esdras, mas o escritor desse livro, ele escreve para que as pessoas lessem e observassem o porquê deles terem sido escravizados, o porquê deles terem perdido, como diz o outro, né? Assim como, irmãos, nós temos hoje a palavra de Deus, a Bíblia, para nos orientar sobre o perigo que é deixar o Senhor. Eu estava conversando com um cidadão anteontem, e ele estava dizendo, olha, a Bíblia tem uma opção de erros aí, porque o povo fala assim, 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 mas não é isso. Isso foi alguém que acrescentou. Claro, você pode dizer o que você quiser. Você lê a palavra de Deus e diz, olha, isso aqui está tudo errado, eu não quero seguir assim, eu quero seguir de uma outra maneira, porque eu acho que é mais interessante para a minha vida. Claro que você pode fazer isso. Entretanto, aqui tem, é como nós falamos, é o nosso livro de regra, de fé, é o nosso ensinamento do dia a dia. Se você quiser viver, ter um relacionamento com Deus, leia a palavra de Deus e viva de acordo com ela. Não de acordo com aquilo que talvez a ciência quer dizer, quer empurrar na tua garganta. Por exemplo, que eu sou descendente de macaco. Eu não sou descendente de macaco.
Eu sou descendente do Senhor. Dentro de mim há o Espírito de Deus, não o espírito de um macaco, né? Então eu não sou produto da evolução, eu sou produto do Senhor, né? E a igreja do Senhor é um produto do Senhor. E ela foi comprada por um alto preço. É o preço de quê, irmãos? Nossa, ninguém sabe não, né? O preço do sangue do Filho de Deus, né? Nós fomos comprados por um alto preço. Pedro, ele escreve isso, né? Então, ele foi escrito por isso, né? Para que o povo daquela ocasião pudesse, então, entender e ver o que estava acontecendo, que eles poderiam novamente acontecer, poderia vir sobre eles nova destruição. E interessante, irmãos, que da mesma forma o povo continuava fazendo as mesmas coisas de sempre, né? As mesmas coisas. Parece que hoje está se repetindo tudo de novo, né? O povo ouve, até os que são chamados, escolhidos, e de repente eles dizem, olha, eu perdi meu tempo, eu poderia até estar fazendo uma faculdade, vivendo coisas maiores, ganhando coisas, mas eu estou aqui, pastor Moisés está aqui, coitado dele. Eu estou dizendo isso porque eu tinha um amigo que ele falou isso. Ele estava no 2º ano do seminário quando ele falou isso para mim. Eu falei, eu tenho pena de você. Você, para mim, a tua vida não tem valor nenhum. Para mim, você não tem valor nenhum. Tá? E aí o cara quis me bater, pode bater, mas eu vou falar. Problema teu. Né? Porque é a palavra de Deus. Tá? Então, eu sei que hoje nós afrontamos muitas pessoas, mas com aquilo que é justo, com aquilo que é a palavra de Deus. E eu não estou nem aí se alguém fica com raiva de mim, porque eu falo da palavra de Deus. Esdras, como sacerdote, ele tinha acesso aos documentos existentes naquela ocasião. A importância do livro, principalmente, principalmente naquele instante, era trazer à memória dos judeus a forma como Deus trabalha com o seu povo. Trabalha com o seu povo. Tá? E aí, pontos importantes nesse livro, pontos que são mais importantes, que nós trouxemos aqui, que é bem interessante isso, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 1 ao capítulo 9, então, nós sabemos, fala só sobre genealogia. Né? A genealogia, se você quer saber, desde o princípio até chegar na época em que o povo retornou do cativeiro, você lê capítulo 1 ao capítulo 9 de 1 Crônicas. Ele descreve principalmente a genealogia, desde Adão até Abraão, Davi, o exílio de Babilônia e o retorno do exílio até o final do capítulo 9. 1 Crônicas, assim como 2 Crônicas, consta da última parte da Tanakh, que nós falamos, né? Ou seja, da Bíblia hebraica. Lá no final, esse é o último livro que é escrito, que, de acordo com os livros da Tanakh, ou seja, da Bíblia hebraica, ele consta como o último. Ou seja, 2 livros em um só. É apenas o livro de Crônicas. De acordo com a ordem dos seus livros. 1 Crônica descreve a renovação do culto ao Senhor, quando Davi leva a arca do concerto a Jerusalém. Então, esse livro ele relata todo o trabalho de Davi. Entendam, irmãos? Quando nós lemos sobre, lá no 2º livro de Samuel, não sei se os irmãos lembram disso, né? Sobre Davi, né? O reinado de Davi, os irmãos lembram disso? O reinado de Davi, lá em 2 Samuel. Amém, meus irmãos? Ninguém lembra de coisa nenhuma, está todo mundo dormindo. Eu também esqueço, irmãos, mas vamos lembrar. Fala-se sobre os problemas do reinado de Davi, tá certo, irmãos? Os problemas do reinado de Davi, ou seja, os pecados, e nós falamos tudo sobre isso. Entretanto, aqui no livro de 1 Crônicas, ele não relata os pecados, mas relata tudo aquilo que ele fez para o cumprimento do plano que Deus havia feito com o seu povo, né? Então, tem essa diferença aqui no livro de 1 Crônicas. Os irmãos leem a partir do capítulo 10, capítulo 11. Capítulo 10 fala sobre principalmente a morte de Saul, né?
Quando Davi leva a arca, então ele leva a arca a Jerusalém. No capítulo 15, destaca o concerto de Deus com Davi. No capítulo 17, no capítulo 15, ele leva a arca. No capítulo 17, então, o concerto da arca de Deus com Davi. Enfocando principalmente a esperança de Israel no Messias prometido. No capítulo 17, a partir do versículo 10. Mas nós não vamos ler isso aqui, tá, irmãos? Os irmãos depois podem ler. Trata do restabelecimento, a partir do capítulo 17, trata do restabelecimento do templo, né? Ou seja, de começar a ver a questão do templo. Quando Davi, ele entende, ele olha lá ele está lá no seu palácio e olha lá para um local e tem lá a tenda do Senhor com a arca, era uma tenda. E aí ele diz, o meu Deus precisa de algo especial. É quando ele intenta fazer um templo para Deus, né? Até aquela ocasião ainda não havia o templo, né? E aí, irmãos, nós podemos ver algumas coisas referentes a isso. No livro 2 Crônicas, nós vamos ver quando Salomão, então, ele ergue o templo. Algo extraordinário que nunca se viu até os dias de hoje, né? Algo fantástico. A partir do início do 2 Crônicas, a gente, então, vê essa questão da construção do templo, né? E que foi idealizado por Deus e que foi passado por Davi a Salomão. Deus mostrou a Davi. Davi diz, olha, Senhor, eu não posso entender que eu esteja morando num palácio e a tua arca, a arca do Senhor, esteja lá numa tenda. Então, eu vou fazer um templo digno de Deus. E o Senhor diz, envia o profeta para ele e diz, você não vai fazer. Quem vai fazer é o teu filho. E aí a gente sabe como é que foi, né? Deus orienta Davi. Davi começa, no livro de Crônicas, 1 Crônicas, Davi começa então a estruturar, arquitetar todo um plano, inclusive para as ofertas, para a confecção das coisas que estariam dentro do templo. E quando então Salomão assume, aí começa-se então a construção do templo, né? Então, irmãos, aqui nesse livro fala sobre isso, né? São narrados a morte de Saul, lá no capítulo 10, tomada de Jerusalém por Davi. Davi, nesse livro ele fala quando Davi, ele assume o trono lá em Hebrom. A gente sabe que ele passou aproximadamente 7 anos e meio reinando em Hebrom, né, após Saul, né? E aí é quando ele retorna, toma Jerusalém e começa a reinar. Então, narra-se a morte de Saul, o retorno da arca, a restauração do culto, o estabelecimento do reino, o concerto de Deus com Davi, as vitórias militares de Davi, preparativos para a edificação do templo. Irmãos, aqui nesse livro, ele fala muito sobre essa questão do retorno ao culto a Deus, né? É quando a gente vê lá, com relação a Uzá, né? Que Uzá vai trazendo a arca, que estava lá em outro local, para então colocar em Jerusalém, que Davi, isso era uma questão que o Senhor tinha orientado, e aí ele traz a arca, só que no caminho acontece todo aquele problema. Os irmãos conhecem a história, amém, meus irmãos? Todos sabem, todo mundo prega sobre isso, né? E aí é quando o Senhor orienta, então, Davi, como deveriam as coisas serem feitas para Deus. Deus não se liga apenas em luxo, em coisas que nós podemos ver, mas Ele está ávido de conhecer aquilo que nós sentimos por Ele, né? Então, Davi, quando ele intenta trazer a arca, ele coloca aquilo como uma prioridade dele, e aí manda fazer carros bonitos, né, para que a arca viesse de uma forma majestosa, né? E aí é quando ele chama o povo para que eles estivessem ali, os governadores, as autoridades, presentes na chegada da arca. E aí é quando acontece aquele acidente. E Davi, então, ele fica numa situação crítica, porque ele diz, eu estava fazendo o trabalho para o Senhor, né?
Então, quando surge aquela ideia no coração do homem, eu estou fazendo algo para Deus e nada pode me atingir, porque eu estou fazendo para Deus. Entretanto, Deus não trabalha dessa maneira. Né? E aí é quando Deus diz, olha, você quer fazer para mim? Então faça como eu te oriento. E aí na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Amém, meus irmãos? Mas é importante, irmãos, que vocês leiam um pouco, estudem. Né? É como a Bíblia diz, errais por quê, irmãos? Pois não, pastor. Oi? Não. Tem uma relação, depois eu vou passar para os irmãos. É porque, por exemplo, Uzias, um exemplo, né? Uzias, o nome de Uzias, ele tinha diversos nomes, assim como os outros reis, mas esse que nós falamos não é Matanias, tá, irmão? Nós vamos depois trabalhar sobre isso, uma ocasião que alguém queira pagar almoço para mim, aí eu vou lá e a gente, tá bom? Não, na próxima aula a gente traz um pouquinho sobre isso, tá bom? Porque senão o povo já fica cansado aí, tá bom? Então que Deus nos abençoe e estejamos com os corações alegres na presença do Senhor. Independente do que houver, né? Lutas, problemas, dificuldades, avalanches terríveis que possam vir sobre as nossas vidas, não vão nos tirar da presença do Senhor. Nós precisamos entender isso, né? Jesus falou, e isso eu estava falando isso, uma pessoa disse, pô, mas só vive falando nisso? E daí? O que eu posso fazer? Está na Bíblia, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Né? Tende bom ânimo. Porque esse tempo vai acabar, irmãos. Esse tempo vai acabar. Há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, eu era um bebezinho, praticamente. Né? Eu tinha 15 anos. Né? Hoje já está indo, né? E daqui uns dias eu vou estar com o Senhor. E eu perdi bastante tempo não conhecendo esse Senhor que eu conheço hoje. Hoje eu posso ainda fazer algo para Ele. Faz, irmãos. Faça. De bom grado, com alegria, embora que sofrendo. Aquele moço lá perdeu um carro essa semana, né? Calma. Vai doer, vai sofrer para recuperar outro, né? Ele foi assaltado lá em Guadalupe, né? E levaram o carro dele. E aí é quando a gente diz, será que Deus não estava comigo? Né? Mas não é preciso falar assim, porque Deus está comigo. Eu não sirvo a Deus por recurso, ou por dinheiro, ou por fama. Não faça isso, porque você é melhor do que alguém, porque um dia você, se for fundamentado nisso, um dia você cai. Né? Mas é por alegria de servir a um Deus que deu Jesus Cristo por nós. Amém, meus irmãos? Temos mais coisas para falar, mas deixemos para outra hora. Alegremos-nos e regozijemos-nos no Senhor. Amém?